Olá a todos, bem-vindos. Este vídeo vai ser apenas sobre teoria sobre a função exponencial para servir de apoio aos vídeos com exercícios que vos irei apresentar a seguir. Vamos então falar sobre a função exponencial. Primeira questão, o que é uma função exponencial? Uma função exponencial é uma função em que temos um número, já vamos ver que tem que ser positivo, levantado à nossa variável, ao nosso x. Este tipo de funções tem uma série de características. E então vamos ver essas características. A primeira característica que vos falei foi que tem que ser um número positivo, que está na base. Portanto, estas funções aqui, o 2 levantado a x que temos no exemplo, poderia ter outra função qualquer, 1/3 levantado a x, são funções exponenciais. No entanto, se eu tiver uma coisa do género menos 3 levantado a x, isto não é uma função exponencial, porque este número que está aqui na base não é um número positivo. Esta expressão, na verdade, não existe, não tem gráfico, não é uma função. Um outro caso que nós não vamos tratar como uma função exponencial é o caso do 1 levantado a x, porque seria um bocadinho especial. 1 levantado a qualquer número é sempre 1. Então seria uma função menos interessante. E então vamos lá falar das nossas funções exponenciais. Portanto, tem que ser uma função que tem um número positivo levantado ao x. E que mais características é que estas funções têm? Então, a primeira característica é que estas funções têm um certo tipo de gráfico. E então, se eu pegar aqui na função 2 levantado a x, se eu desenhasse o gráfico desta função, ele teria assim esta forma, sempre a subir e a subir cada vez mais depressa. Esta função também vai sempre passar aqui neste ponto de abscissa de x, 0 e y1, porque qualquer número levantado a 0 é sempre 1. Portanto, este gráfico não é apenas do 2 levantado a x, todas as funções do género a levantado a x, desde que o a seja maior do que 1, vão ter um gráfico assim. E então, vamos aqui meter que características é que esta função tem. Tem domínio R, ou seja, esta função existe para todos os x's, para todos os números. A função tem contradomínio R+, o que quer dizer que este tipo de funções só dá resultados positivos. Vai ser por isso que vamos ver depois nas aulas de exercícios, se tiverem assim uma função exponencial igual a um número negativo, imediatamente vamos dizer isto é impossível e não precisamos de resolver, porque uma exponencial só pode dar números positivos. E mais, o que é que nós conseguimos ver no gráfico? Esta função tem uma assíntota horizontal y igual a 0 quando o x tende para menos infinito. Portanto, aqui na ponta esquerda do gráfico, à medida que o x vai para menos infinito, a função fica um número cada vez mais pequeno, ainda positivo, cada vez mais perto de 0. E, portanto, se estamos a falar de assíntotas, também fazia sentido falarmos de limites. Nós podemos dizer que, olhando para o gráfico, o limite desta função, quando o x tende para para menos infinito de a levantado a x, vai ser 0. Portanto, só recordando, estamos aqui, isto só se aplica nos casos em que temos o a maior do que 1. E, quando vamos para mais infinito, o limite dá mais infinito, porque estamos basicamente nesta pontinha aqui do gráfico. Se calhar alinhar aqui as setas de cores com os limites a que correspondem.
E, portanto, podíamos também aqui escrever então que o A levantado a 0 dá sempre 1 para todos os A's. E estas são as características fundamentais da função exponencial quando a base, quando o A é um número positivo e maior do que 1. Agora, nós podemos perguntar-nos, mas então e se não for um número maior do que 1? Porque dissemos que tem que ser positivo, mas pode ser um número positivo, mas mais pequeno do que 1, entre 0 e 1. E então vamos ver o que é que acontece numa situação dessas. Então, desenhar primeiro o referencial. Se tivermos uma função também A levantada x, mas agora com um A que é um número positivo, mas entre 0 e 1, como por exemplo 1 meio levantado a x, o que acontece em relação ao gráfico que acabámos de ver há pouco é que o gráfico como que troca o lado esquerdo com o lado direito. Ou seja, ele vai manter aqui uma série de características e há outras que têm uma espécie de simetria. Ou seja, o domínio continua a ser o mesmo, o domínio é R, o contradomínio é R+, o que quer dizer que se tivermos uma equação, uma inequação igual a um número negativo, nós sabemos que esta expressão não pode dar um número negativo. Sabemos que existe uma assíntota horizontal y igual a 0, mas agora quando o x tende para mais infinito, e se falarmos de limites, como vimos no outro exemplo também, o limite agora é quando o x vai para menos infinito, o limite dá mais infinito, e quando o x vai para mais infinito, o limite desta função, estou a escrever mal, vai dar 0. Portanto, quando o x vai para menos infinito, estamos nesta zona do gráfico, estamos a calcular este limite e dá mais infinito. Quando o x está a ir para mais infinito, cá muito para a direita, estamos nesta zona do gráfico e o valor aproxima-se de 0. Agora, uma questão que nos podemos colocar é, mas porquê é que isto está a acontecer? Porquê é que houve esta troca esquerda-direita? Já agora só aqui um pormenor que eu me esqueci. O A de 0 continua a ser 1, porque qualquer número levantado a 0 é 1. Mas então, porquê é que há estas trocas esquerda-direita? Isto tem a ver com uma propriedade das potências e também com as regras das transformações dos gráficos das funções que vocês deram no 10º ano. É que vamos então só aqui ver. Se eu tiver a função 2 levantado a x, o gráfico é o das exponenciais de base maior do que 1, que vimos há pouco. Se eu tiver a função, por exemplo, 1 meio levantado a x, isto, pelas regras das potências, ter 1 meio levantado a x é o mesmo que eu inverter a base, ficava 2 sobre 1, que é 2, e mudar o sinal ao expoente, fica 2 levantado a menos x. E se recordarmos da matéria do 10º ano, quando nós tínhamos uma função f de x e nos pediam para desenharmos o f de menos x, o que esta transformação fazia era trocar as abscissas, trocar o lado direito com o lado esquerdo do gráfico da função. E então, o que isto vai fazer é que nós vamos ver o mesmo gráfico, mas agora como que refletido em torno do eixo dos y. O que vai tornar com que estas funções, agora a segunda função, o 1 meio levantado a x, seja uma função decrescente, enquanto o 2 levantado a x é uma função crescente, que já agora são características que eu me esqueci de escrever aqui nestas duas funções. Então vamos cá voltar e vamos dizer aqui, portanto, na A levantada x com A levantada 1, esta função é estritamente crescente
e na função a levantada x, mas com um a entre 0 e 1, já esta função é estritamente decrescente, pois, à medida que vamos lendo o gráfico da função da esquerda para a direita, os valores das imagens da função, os valores dos y, vão ficando cada vez mais pequenos. Por último, queria só dizer-vos, vocês vão interagir com várias funções destas nas aulas, em que se calhar parece que tem alguns elementos a mais. Imaginem, se vocês virem uma função assim, isto não parece bem uma função exponencial como as que eu vos acabei de falar. Uma função exponencial seria antes uma em que só tínhamos um número levantado a x. A ideia fundamental por trás disto é que esta função f basicamente é uma transformação do gráfico daquela função g. Neste caso, imaginem, se eu desenhasse aqui a função g, ela é uma função exponencial igualzinha às que nós acabámos de falar, que, portanto tem estas características todas, vai de certeza aqui passar no ponto 0, 1, e o que esta função f é, basicamente, é como se fosse a função f, é uma função que é pegarmos na função g, ao invés de calcularmos o g de x, calcularmos o g de x menos 3, e no fim somarmos 1. Temos aqui este 1 à parte que é somado ao resultado do 4 levantado, àquela expressão. E o que isto vai fazer graficamente, para quem se lembrar da matéria do 10º ano, vai ser pegar no gráfico da G, que por acaso só temos aqui um ponto de referência que era o 0, 1, e vai mover o gráfico 3 casas para a direita e uma casa para cima. E então agora o gráfico da função g sobe todo uma casa, da função f, aliás, e passa a passar neste pontinho, que é o 3, 2. E enquanto a função g original tinha uma assinta que era o y igual a 0, esta função f agora tem uma assinta horizontal que é o y igual a 1, quando x tende para menos infinito. Isto tudo só para vos dizer que, basicamente, se conhecerem bem as características fundamentais das funções exponenciais, depois podem aplicá-las a outras, a uma infinidade de funções que não são exatamente exponenciais, mas que não passam de pequenas transformações. Nós vamos pegar numa função e vamos movê-la para o lado, ou para cima, ou virar. Só para dar mais um exemplo, imaginem que tínhamos agora uma função f de x que era 3 menos 2 levantado a x menos 1. Portanto, só para recordarmos aqui, a função de base que nós íamos pensar era no 2 levantado a x, que é uma exponencial de base maior do que 1, que é assim. E agora o que é que esta função vai fazer? Vai fazer aqui várias transformações. O que é que nós poderíamos pensar? Este menos 1 vai mover o gráfico uma casa para a direita. Este menos vai virar o gráfico em torno do eixo dos y para baixo. E o 3 vai subir 3 casas. Então, vamos aqui até mostrar-vos esta transformação. Se eu começasse primeiro só por desenhar o gráfico de 2 levantado a x menos 1, o que isto ia fazer é, eu ia pegar no gráfico da função 2 levantado a x e ia movê-lo uma casa para a direita. Depois, próxima transformação,
nos y tem que ter cuidado, porque o menos é como se fosse uma multiplicação, tem prioridade sobre o somar 3. E então, próxima transformação, nós vamos, e se meter aqui o menos 2 elevado a x menos 1, o que vai acontecer é que eu vou pegar no gráfico que já tinha feito e agora vou trocar o sinal dos y, ou seja, a função, em vez de passar no ponto 1, passa a passar no 1 menos 1 e o gráfico vira todo para baixo. Finalmente, agora, quando eu somar o 3, quando eu fizer o 3 menos 2 elevado a x menos 1, somar 3, se nos lembrarmos da matéria das transformações, o que faz é pegar no gráfico e subi-lo todo 3 casas. Então aquele pontinho, o 1 menos 1, vai passar a ser o 1, 2. E a função vai passar neste ponto. E a assíntota que a função tinha aqui, que era o y igual a 0, vai passar a ser o y igual a 3, da qual a função se vai aproximar. E, portanto, nós conseguimos aqui, a partir do nosso conhecimento das funções exponenciais, perceber o tipo de função que temos e que características é que vai ter. A partir do momento em que sabemos pensar o gráfico, conseguimos perceber qual é que seria o contradomínio desta função. Era de menos infinito até 3. Conseguimos, pelo gráfico, perceber que a função é decrescente e que tem um zero, que será este valor aqui, que nós não sabemos quanto é que é. E podemos perceber estas pequenas conclusões. Espero que tenham percebido. Eu vou usar alguns dos conceitos que vos falei neste vídeo para os próximos vídeos, onde vos vou falar mais das equações exponenciais e também das inequações exponenciais. Obrigado por terem chegado até aqui. Adeus e até à próxima.